Sem demoras, abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no seu capítulo 6. Que Deus esteja abençoando todos os obreiros aqui na tribuna e também os obreiros que estão aí embaixo. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6, a partir do seu versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Todos já encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignominia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Senta glorificando a Deus nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, Pai. Pai, eu sou uma ferramenta nas tuas mãos nesta noite, Senhor. De mim mesmo não tem nada, mas que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa falar, meu Deus, conosco nesta noite. Senhor, aqui tem um roteiro, mas se o Senhor quiser mudar a palavra, é o Senhor que sabe todas as coisas e conhece, Pai. Nesta noite eu estou nas tuas mãos, Senhor. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glórias. Amados irmãos, nessa noite eu quero falar de algo para vocês nessa noite, algo que eu e você jamais devemos fazer. Aleluias. Que é afastar de Deus, é desviar do caminho do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho das pessoas que desviam, como nós lemos aqui nesta palavra, porque muitos têm desviado do caminho do Senhor, apartado o coração do Senhor. São inúmeras pessoas que começam a sua carreira, se converte e desvia, se afasta do Senhor, enfraquece. De alguma maneira essa pessoa ela não continua na presença do Senhor. E são muitos e milhares de pessoas que não permanecem. Alguns logo no começo já desistem, outros dura mais tempo, vai passando, mas também existe aqueles que ficam muito tempo e sai também e desvia do caminho do Senhor. Aleluias. Mas será que isso é possível? Será que uma pessoa que se converteu ao Senhor verdadeiramente, ele se desvia depois de ter conhecido a palavra do Senhor, a verdade de Deus? Mas a palavra aqui está dizendo, sim, né, que Paulo ele está exortando. Por isso acontece e aconteceu na história da Bíblia. Se você for olhar e ver, aleluia, glória a Deus, você vai ver que pessoas desviaram sim. E no nosso tempo também você vai ver, conhecer pessoas que estavam na igreja, que se converteram e hoje estão fora da igreja, estão desviadas, estão fora do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Mas alguém pode dizer assim também: não, aquela pessoa verdadeiramente ele nunca se converteu. Existem sim casos e casos, irmãos. Verdadeiramente tem pessoas que estão na igreja, até levantou sua mão para Jesus, recebeu a oração, mas não se converteu.
mas ela não conseguiu se converter, ela não consegue, ela continua ali frequentando a igreja, os cultos, mas ela não consegue se converter, ela não se converte. Aleluia. Existe sim esse tipo de pessoa. Existe também aquela pessoa que ela não se converte totalmente, ela se converte em algumas coisas do Senhor, da palavra de Deus, ela obedece a algumas coisas. Irmão, o microfone pode aumentar um pouco. Aleluia, amém. Existe aquela pessoa que ela não se converte totalmente, ela concorda com várias coisas na igreja, na doutrina da igreja, na doutrina de Cristo, mas em algumas ela não se converte. Existe também aquele que se converte verdadeiramente, que é esse que nós lemos aqui esta palavra. Aleluias. Aquele que se converte verdadeiramente. Aleluia. E como diz a palavra aqui, que foi iluminado. Porque nós fomos iluminados, irmãos. Presta atenção. Nós vivíamos nas trevas, né? Alguns podem até ter nascido em berço evangélico, mas a maioria se converteu depois. O nosso entendimento era trevas. Os nossos pensamentos eram trevas. Por isso que a palavra está dizendo, depois de iluminados, né? Fomos iluminados no nosso entendimento, no nosso jeito de proceder, aleluia, no nosso comportamento. Fomos iluminados com a salvação, a vida eterna, e conhecer a Deus. E ele vai dizer mais, aleluias, que provaram o dom celestial, que é, meus irmãos, a salvação. Então aquela pessoa, ela provou a salvação, ela chegou na igreja, ela recebeu uma palavra, ela sentiu Deus falar com ela, aleluias, e naquele dia ela se converteu, ela conheceu a Deus, ela provou o dom celestial, a salvação. Naquele momento ela esteve salva ali, aleluias. E ainda diz mais aqui, ela participou do Espírito Santo, quer dizer, depois disso, meus irmãos, ela continuou essa caminhada, ela pregou a palavra. Deus até deu dom para ela. Ela fez orações, pessoas foram curadas. Essa pessoa foi participante do Espírito Santo. Fez a obra de Deus, pregou a palavra. Aleluias, glória a Deus. E aqui diz, provaram a boa palavra, né? A pessoa provou a boa palavra de Deus, viveu a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Mas com o passar do tempo, meus irmãos, essa pessoa que era iluminada, que era cheia do Espírito Santo, que tinha salvação, ela não vigiou. Aleluias. Ela se enfraqueceu na fé. Ela deixou de fazer alguma ou outra coisa. Aleluia. E o inimigo aproveitou esse momento. Aleluia. Em algum momento essa pessoa, ela desobedeceu ao Senhor. E o que aconteceu? Ela caiu. Aleluias. E é tão terrível isso, meus irmãos, que a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, que é impossível reconciliar essa pessoa de volta. Por isso é terrível para aquele que cai, para aquele que desvia. Aleluias. E aqui a Bíblia vai fazer uma analogia também. Ele vai falar que a terra que recebe a chuva, aleluias, e produz erva útil para aqueles que a cultivam, ela é abençoada. E a terra que recebe a chuva, mas não produz abrolhos, espinhos, ela é amaldiçoada. Aleluias. Ele está fazendo essa comparação com o homem, porque é assim que começa. É assim que começa. Aquele homem, ele recebe de Deus os dons, ele recebe tudo de Deus, aleluias. Mas em um momento ele para de produzir, ele para de dar frutos, ele não dá mais frutos, ele não participa mais da obra na igreja,
Ele não quer mais ajudar ninguém em oração. Aleluias. Ele não dá mais frutos. Glória a Deus. E aí começa a declinar, começa a cair. Glória a Jesus. Porque como ele vai dizer aqui, se eu recebo de Deus algo e não produz nada, o que acontece é o que acontece com esta terra. Eu estou perto da maldição. Aleluias. E o fim é ser queimado. E é terrível esta palavra, meus irmãos. O fim é ser queimado. Porque isso não é ser queimado nesse fogo aqui da terra. Esse ser queimado é o fogo do inferno mesmo, meu irmão. Não adianta fugir da palavra, não. Aleluias. É o fim daquela pessoa que se desvia e não volta com Deus, não se reconcilia novamente. Aleluias. Por isso Deus diz nessa noite, para aqueles que estão aqui de pé, aleluia, esta palavra não é para um desviado. Esta palavra é para aquele exatamente que está de pé, que permaneça de pé para sempre, até o último dia, até a volta do Senhor. Glória a Deus. Depois que a pessoa, meu irmão, Deus limpa a pessoa, como vai dizer a palavra aqui na 2 Pedro. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, porque é só através de Jesus Cristo que nós vamos sair da contaminação do mundo, porque todo o mundo é contaminado, meu irmão. Aleluias. Se você assiste uma televisão, se você vê contaminação, se você se pôr com pessoas que não são convertidas, vocês vão ver que aquelas pessoas estão contaminadas com os pensamentos. Pela conversa que você ouve eles falar, você vai ver que as mentes deles estão contaminadas. Aleluias. Você vai perceber que eles começam a falar palavrões, coisas que não agrada a Deus. E só pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a palavra está dizendo aqui, que nós vamos nos livrar da contaminação do mundo, só através do Senhor. E depois que nós somos limpos dessa contaminação, aleluias, aquele que cai, acontece o que? Ele deixa enredar-se de novo, ele deixa se prender de novo, e é vencido, como está dizendo a palavra aqui. Ele é vencido de novo, porque ele se deixa se prender pelas coisas do mundo. Irmãos, não deixe se prender. Tome cuidado, observe, vigia o que é do mundo, o que é de Deus, irmãos. Aleluias. Porque muitas vezes nós não queremos magoar pessoas, mas só que nós temos que entender que nós somos um povo separado de Deus. Temos que tomar cuidado, não podemos nos comprometer. Temos que sempre ter no nosso coração que nós somos crente. Temos que estar lembrando disso. Eu sou crente, eu tenho que vigiar. Se eu tiver que magoar alguém, magoa alguém lá fora, não o seu Deus, não a sua salvação, não ponha em risco. Aleluia, Jesus. E é tão terrível, irmãos, que a palavra vai dizer, aleluias, que o estado da pessoa que desviou fica pior do que o primeiro estado. Aleluias. Quando ele estava lá no mundo, ele conheceu a Deus. Aí agora ele saiu, ele desviou de novo do caminho. A palavra vai dizer que agora ele está pior do que ele era. Ele está pior do que ele era. Aleluias. Outro dia eu estava com a mulher fazendo um frete para ela, para Lautina, e ela começou a me contar a sua vida. Tinha um filho de 14 anos que tinha morrido. Eu fui lá buscar as coisas para ela às pressas. Ela dizendo que o filho dela
Com 10 anos já estava na droga, fumando droga. E contando a situação, a dificuldade. E depois de tudo, ela me falou. Ela viu que eu era crente. Olha, eu estou há 8 anos desviada. Então veja bem, irmãos. O estado daquela pessoa que desvia é o pior. Ele vai ficar no pior estado, vai piorar do que ele era antes. É como a palavra diz. Tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não tem como desviar e dizer, está tudo bem, eu estou tranquilo, eu estou prosperando, eu estou em paz. Você não vai ver o desviado falar isso. O desviado não vai falar isso. Se você conversar com ele, você vai ver que ele está na derrota. Aleluias. Outro dia, outro irmão estava até com um brinco, estava fazendo um frete. Ele começou a conversar comigo e ele já viu que eu era da igreja, crente. Ah, você é crente? Sou. Aí ele começou a contar, aí eu também era, assim, assim, assim. E começou a contar as derrotas que ele estava sofrendo por ter desviado. E dizia que ia voltar. E eu abençoei. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai voltar, né? Foi o que eu fiz, eu abençoei. Mas aquele que desvia, meu irmão, é a derrota. E o pior não é a derrota aqui, irmão, nessa terra. É a derrota final, no dia do juízo, no dia do julgamento com o Senhor, no dia do encontro com o Senhor. Essa derrota aí que é a pior derrota, que não vai ter como consertar, voltar atrás. Depois da morte não tem como consertar mais. Morreu, segue-se o juízo. Aleluia, Jesus. E Jesus sabe, Jesus adverte, porque Jesus, ele sabe o que uma pessoa vai passar depois de for condenada, depois de estar condenada, depois de estar no inferno. Por isso Jesus fala muito do inferno. Ele adverte muito do inferno, para que a pessoa não vá para lá. Porque Deus diz na sua palavra, lá em Ezequiel 18, que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, algumas coisas nós temos que fazer. Aleluias. Aqui em Hebreu 10, vai dizer aqui no capítulo 10, no versículo 36, vai dizer o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança. Presta atenção, é uma necessidade que nós temos, perseverar sempre, nunca desistir. Temos que perseverar, arrastando, como o pastor costuma falar aqui, nem que seja arrastando, temos que continuar na presença do Senhor, porque o que o Senhor tem para nós é muito maior, e a condenação é terrível para aquele que for condenado. Então temos necessidade de perseverança. Aleluias. Glória. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É fazer a vontade de Deus, irmãos, para alcançar a promessa. Mas que promessa é essa? É a promessa da salvação, da vida eterna. Essa é a promessa. Essa é a promessa que o apóstolo está falando aqui. Alcançar a vida eterna, alcançar a salvação. É o propósito que eu e você estamos aqui. Aleluia. É o primeiro propósito. Não podemos olhar para outro. Esse é o primeiro. Essa promessa é a promessa da salvação, da vida eterna. Glória a Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, por aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Veja bem, irmão. A pessoa retrocedeu, desviou, Deus não se compraz. Deus não se compraz naquele que desvia, naquele que volta atrás. Deus quer que você continue, que você permaneça crente, crendo no Senhor. Aleluia, fazendo a obra dele. Glória a Deus. Nós, porém, não somos dos que
retrocedemos para a perdição. Não podemos retroceder, irmão. Por quê? Porque é para a perdição. É para a perdição. Se retroceder é para a perdição. Aleluias. Mas somos, entretanto, da fé. Nós temos que ser da fé. Nós temos que estar com esta fé acesa no nosso coração, para a conservação da nossa alma. Aleluias. É através desta fé que Jesus nos traz que nós vamos conservar a nossa alma, que é aquilo que vai restar, irmão. Aleluia, Jesus. Que é aquilo que vai subir para o céu com o Senhor. Aleluias. A salvação da nossa alma. Aleluias. Glória a Deus. E aqui também, irmãos, ainda no versículo do capítulo 6, o apóstolo ele vai nos dar um incentivo. Ele vai falar também o seguinte aqui no versículo 11: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, desanimados, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aleluia, Jesus. Então aquele que quer herdar a promessa da salvação, aleluia, Jesus, tem que permanecer firme, tem que ser diligente. Não pode voltar atrás, não pode retroceder, irmão. Tem que continuar. Aleluia, Jesus. Tem que continuar amando aquele irmão. Tem que continuar amando o diácono Nessivaldo com todo defeito. Entendeu? Tem que permanecer na fé. Aleluias. Para que você não venha a ser condenado, mas salvo, que é o nosso objetivo. É o objetivo do Senhor também. O Senhor quer que você seja salvo, mas isso também depende de você. Ele já fez a parte dele. A nossa parte nós temos que fazer, né? Nós temos que perseverar e continuar fazendo a sua vontade, agradando ao Senhor, para que nós venhamos chegar naquele grande dia de cabeça erguida diante do Senhor, e para que nós também venhamos viver com toda a segurança, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós vivemos em segurança. Vem a tribulação que for, mas nós sempre estamos seguros e alegres na presença do Senhor. Como o pastor deu a saudação aqui, temos que adorar o Senhor, né, com alegria, como se fosse o último culto. Amém, irmãos? Essa é a palavra, é uma palavra rápida, mas coloque esta palavra no seu coração, irmãos. Aleluias. Não desvie, não afaste do caminho do Senhor. Continue, persevere. Aleluias. Eu quero que a igreja se coloque de pé nesta noite. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluias. Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom e tem nos abençoado.